depois que ele faz um pupurri, né? Porque ele faz um catado de todas... ele faz uma coletânea de todas as críticas, né? Ele faz uma coletânea de todas as críticas de todo mundo, entendeu? Para depois vir a público e tentar se defender. Se defender, não. Se autopromover. Eu acho que o que ele faz de terça-feira é uma autopromoção. Eu sou o CNM, olha, eu sou o chefe da comissão de arbitragem, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Só que é o seguinte, na próxima rodada acontece tudo igual. O Klaus foi suspenso por 2 rodadas, né? Pelo menos não foi escalado durante 2 rodadas do Brasileiro. Mas eu não lembro de ele ter tomado a mesma atitude com o árbitro que no lance seguinte, da rodada seguinte, quando a Edna foi questionada, né, sobre... mandaram a Edna para a Série B. Por causa do jogo do Flamengo lá do Thiago. No jogo seguinte, apitou o jogo seguinte e fez as mesmas lambanças no jogo seguinte, um árbitro que é árbitro FIFA, que é o Evandro, alguma coisa de Minas. De Minas, o Zanovelli. Isso, que ele cometeu 2 erros em 2 rodadas diferentes, em jogos importantes, e a Edna havia cometido um erro e foi imediatamente para a Série B. Então, assim, não faça isso. É ruim. Primeiro que você mostra total descredibilidade na arbitragem, você mostra que você trata diferente os árbitros, que existe essa diferença entre os árbitros, árbitro FIFA e árbitro que está começando. Então, assim, para o árbitro que está começando se tornar um árbitro FIFA, você tem que aproximar, você não pode afastá-lo da experiência. Você não pode jogar uma batata quente na mão dele e tirar a responsabilidade. Pelo contrário, você tem que colocar a responsabilidade, mas ao mesmo tempo ter a vocação de ensinar o árbitro que está chegando agora na questão de FIFA ou com uma certa experiência, para que ele não cometa os erros. Mas é o contrário, se faz tudo ao contrário. A CBF erra em relação ao VAR, e aí não é de hoje, eu falo isso aqui sempre, a CBF tem um dinheirinho aí. A CBF tem um dinheirinho ali para contratar o melhor VAR do mundo para colocar no Campeonato Brasileiro. Mas tem tranquilamente. Qual foi o superávit da CBF no último ano? Não foi a própria CBF que falou que ganhou, nunca arrecadou tanto na sua vida e não tem condições de pagar, sei lá, 200 mil euros, 250 mil euros por VAR? Pela tecnologia? Sabe? Então, assim, são situações que a CBF dá razão aos treinadores. Me lembrando aqui, o Marcel, a tecnologia está dentro do gol, né? Sim, em 2014. Não tinha problema, Palmeiras e Bahia, todos os outros jogos não teria esse problema. Não tem problema nenhum. O único problema é o querer. O único problema é querer deixar o campeonato o mais transparente possível. Só que para você fazer isso, você tem que tirar a mão do bolso. Você tem que deixar de ser mão de vaca e entender que quanto melhor o seu produto, mais fácil você vai vender esse produto para o mundo. Quanto melhor a qualidade do seu produto, menor vai ser a quantidade de críticas que os profissionais que estão trabalhando irão receber. Melhor vai ser o ambiente da arbitragem durante a semana, durante a rodada. Mas isso não interessa. A impressão que dá é que realmente, de fato, vale a pena ou não, ou vamos deixar do jeito que está, porque temos polêmica, podemos falar, podemos fazer, e está tudo certo. E não está certo. Sim. E não está certo. Essa falta de transparência em determinadas ocasiões dá margem, já falei isso aqui há um tempo atrás, para as pessoas pensarem que existe um sistema, um conluio, um favorecimento. Né? Porque quando você... Isso eu falo que é tradição do futebol brasileiro. Sim, mas é diferente quando um treinador, mesmo um assistente, chega numa coletiva e fala um negócio desse. É isso que eu ia falar. Esse é o problema. É isso que eu ia chegar nesse ponto. Eu sempre bati aqui, você sabe disso. Eu sempre bati aqui que o árbitro tem que falar após o jogo. Sim. Sempre falei isso aqui. São 9 anos que eu trabalho aqui, são 9 anos que eu falo isso. O árbitro faz parte do espetáculo. Se você vem agora e fala, você é o árbitro, você comete o erro, e eu pergunto para você, por que você não expulsou? Ele vai falar, porque eu vi, eu não entendi e tal, pronto, você acabou. Pode discordar, mas o cara está ali. Ele não foi preparado para possíveis perguntas, porque é o que vai acontecer. É o que acontece, é justamente. O que o CNM faz. Entendeu? Então, o árbitro é preparado para determinadas coisas. A partir do momento que você não dá essa transparência, você dá margem para as pessoas pensarem o que elas quiserem. Agora, o que o João falou é errado. Sim. O que o João falou é errado, porque ele dá a possibilidade também das pessoas o interpelarem. Se tem sistema, se tem esquema, prova para mim. E é o que a CBF coloca no final. A CBF está encaminhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente e procurador da STJD para que
O Palmeiras certamente o departamento jurídico do Palmeiras vai municiar. Eu estou dizendo o contexto daquilo tudo que o Pedro estava falando sobre o ambiente que nós convivemos no futebol. Entendeu? À medida que a CBF não passa a transparência, ela dá a possibilidade de nós falarmos isso, de nós pensarmos, as pessoas pensarem isso. Agora, entre as pessoas pensarem e os profissionais que estão envolvidos, é uma outra coisa, ganha um outro peso. Quando um torcedor fala isso, você fala é torcedor. Agora, quando um profissional vem a público e fala tem um sistema, tem um esquema que não nos deixa ganhar, ele tem que provar. É errado, ele tem que provar. Sabe por quê? Porque ninguém questionou o João. Por que ele perdeu contra o Bahia? Por que ele perdeu contra o Botafogo? Por que ele empatou 4 jogos? Por que ele empatou contra o Red Bull? Se ele tivesse visto a entrevista do Abel nos 2 últimos jogos, ele teria visto que o Abel falou eficácia. Nós não tivemos eficácia. O Botafogo, o atacante do Botafogo, deu 2 chutes a gol e fez 1. Isto é eficácia. Parabéns ao Botafogo. Talvez se ele tivesse lembrado dessa notícia, talvez ele não teria falado o que falou. Porque ele falou, poxa, o Abel mesmo reconheceu o mérito dos outros jogadores, das pessoas. Quando ele fala, falta para o Palmeiras também em fazer pênalti. Lance da Copa do Brasil contra o São Paulo, o Veiga perdeu 2 pênaltis, perdeu um tempo normal na prorrogação. Se o Endrick tivesse feito o pênalti, no Botafogo, talvez no jogo contra o Botafogo, o Veiga perdeu o pênalti. Então, assim, existem fatores que são dentro do campo que são decididos. Os erros de arbitragem sempre existiram. É aqui, é na Europa, é no Japão, na Arábia, sempre irá existir. Só que para mim tem uma diferença grande, que eu queria falar. São seres humanos. Cultural. Vou lembrar só dos pontos corridos. Deixa eu falar um pouquinho. Na Itália, não, só peraí. Na Itália não tem, porque ele fala sobre a Europa. Ah, porque na Europa a Itália não tem erro? Portugal não tem erro? Inglaterra não tem erro? Até que você chega todos os lugares têm erros. Todos os lugares têm erros. Todos os lugares têm erros. No Brasil, infelizmente, não só por conta do futebol, do esporte, as pessoas não acreditam nas instituições. Todo mundo acha que tem sacanagem, tem corrupção, e com razão. A história do nosso país, infelizmente, é cheia disso. As pessoas não acreditam, não é só na arbitragem, não acreditam na feição do dirigente, no cartola. Ainda a gente está falando de uma época ainda com tantas casas de apostas e manipulação de resultado. As pessoas não têm confiança. Quase nada no Brasil tem credibilidade. Instituições históricas que as pessoas acreditavam passaram a desacreditar. Pega só o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, de 2003 para cá, quando, em tese, o time que é campeão é o mais justo. Porque no mata-mata você pode ter uma decisão ali, a arbitragem é mais decisiva e acaba proclamando o campeão. Nos pontos corridos você fala, são 38 rodadas, todo mundo vai contra todo mundo. Fatalmente, o time que vai ser campeão é o que mereceu, é o que fez mais pontos. Os erros se diluem. Você prejudica um time aqui, beneficia outro ali, mas no final todo mundo acaba sendo prejudicado ou beneficiado em algum momento e o campeão vai ser justo. Mesmo nessa fase dos pontos corridos, todo ano tem alguém, algum dirigente, algum técnico, algum jogador que insinua. Esquema Unimed Fluminense. Pega nos últimos anos. São maus perdedores. São maus perdedores. É uma cultura nossa de mimimi, de reclamar, de desconfiar, que já vem fora do esporte, já vem da nossa sociedade, de não acreditar em nada. Então todo mundo fala, não, o líder... mas olha, a tabela ajudou, a CBF montou, o árbitro fez isso, a logística está querendo prejudicar a gente por isso. Verdade, Bobo, só fazendo adendo, você tinha até no final do Campeonato Brasileiro, qual seria a classificação final se não tivesse erros de arbitragem, né? Então, assim... É bom lembrar que teve uma época aí o Campeonato Brasileiro deixaram os clássicos para a última rodada. Para não ter arranjo de resultado. Para não ter arranjo de resultado. Quer dizer, você cria essa... Isso é uma coisa cultural nossa, não é de agora, já vem de antes. Só que mesmo nessa era dos pontos corridos, quando eu falo em tese, alguém vai falar, o Botafogo tá na frente, vai contestar, o Botafogo é campeão, não. Alguém vai falar, não, tá vendo, é time do eixo, é para ajudar a Paulista, é para ajudar, para ferrar tal time, é contra o Gaúcho, é contra o Mineiro, é contra o Nordestino. Todo mundo acha que tem um esquema. E é engraçado que a gente tem agora um português aqui, não só ele, né, a comissão técnica do Palmeiras, que normalmente reclama muito com a arbitragem e contesta, eles já estão enraizados aqui. Eles sabem que aqui funciona isso. O Filipão faz isso desde que o Filipão é Filipão. Tá vendo? É contra ele. A vontade que ele tava de marcar um pênalti contra o meu time. Quantas vezes já ouviu o Filipão falar isso? O Filipão conhece, ele cresceu nesse cenário, nessa nossa cultura, de reclamar para ver se tem uma vantagem no dia seguinte. O cara não tá nem reclamando, porque ele tá insatisfeito com
que fizeram com o time dele no fim de semana. Ele já tá pensando, poxa, na próxima rodada eu quero ter um agrado, eu quero ter uma proteção, entendeu? Mas aí eu pergunto, por que não falar, beleza, contra o Fortaleza nós fomos beneficiados pelo pênalti que não existiu? Pois é. Por que não falaram, por exemplo, que o Rony se jogou? No brasileiro, o gol anulado, o gol contra o Gustavo Gomes, João, do Rafinha porque o João fala sobre o teatro, né, que é o futebol brasileiro. O Rony não se jogou no gol? Ele não induziu o árbitro ao erro? O Dudu no jogo contra o Botafogo, os dois primeiros lances, ele se jogou para acabar uma falta. Por que ele não fala isso? Eu acho assim, existem determinadas situações que, assim, não é porque o Felipão fala que eu tenho que fazer igual o Felipão. Se eu tô aqui, e eu acho que as entrevistas do Abel são essenciais do Cássio, porque eles vêm de uma outra cultura, que existe o fato da arbitragem, que existe o fato de beneficia um, beneficia outro. Isso não existe só no Brasil. Você vai na Itália, todo mundo vai falar que a Juventus é beneficiada. E isso é pior, porque aqui eu não vi um sistema ou um processo que foi comprovado que ajudaram os times. Eu não vi. Você teve um Você teve um campeonato, 2005, mas o Galo foi campeão brasileiro, o dirigente do Flamengo falava dos pênaltis, vai contando os pênaltis. Olha, mais um pênalti pro Galo, mais um pênalti pro Galo. Entendeu? Fala que é injusto. Mas o que eu quero dizer é que, assim, tudo isso que nós estamos vendo, isso existe no mundo inteiro. Essa cultura existe no mundo inteiro. Talvez a forma de se expressar seja diferente em Portugal, a forma de se expressar seja diferente na Itália, mas isso sempre existiu. Se você vai para a Espanha, existe a guerra Barcelona e Real Madrid. Se vai para a Europa, na Champions League, as pessoas vão falar, o Real Madrid é beneficiado sempre. Eu sei porque eu convivi com isso. Eu vi isso na Itália, eu vi isso na Grécia, isso eu vi na Alemanha. Entendeu? Na Alemanha, o Bayern é beneficiado sempre. Na Grécia, o Olympiacos é beneficiado sempre. É tudo a favor. Existe isso, é a cultura enraizada no futebol. Dentro da sociedade que você falou, eu também concordo, mas quais são os países que você fala que não existe corrupção? Quais são os países que você fala que a sociedade é uma sociedade perfeita? Não existe. Porque cada sociedade vive de uma forma diferente em determinados momentos e aplica aquilo que é interessante para eles naqueles momentos. É seletivo. Isso aqui serve para mim agora, lá na frente não vai servir. Ah, não, isso aqui agora serve para mim, lá na frente não serviu, mas agora serve. Infelizmente, o mundo que nós vivemos, ele é seletivo. Ele é seletivo. Por isso cabe, eu acho que, primeiro, eu acho que o João errou, como em outras coisas ele acertou. Né? Aí quando ele fala sobre a credibilidade do futebol brasileiro, mas então eu vou tirar o crédito do trabalho dele? Perfeito. Eu não posso tirar o crédito do trabalho dele. Então, acabam se confundindo as coisas pelo esse ambiente ruim que a gente vive. Quero ouvir o fã de esportes que mandou zap. Vocês pediram tanto. Vamos ouvir o povo aí. Fala, boa tarde, pessoal da mesa aí. Boa tarde